Galerinha, saiu o terceiro episódio de The Last of Us e este será o segundo vídeo do dia, perfeito? Eu quero chamar a atenção de vocês para que algumas pessoas talvez não conheçam a origem do Cordyceps, né? O fungo que torna todas aquelas pessoas infectados. Então nesse vídeo eu vou apresentar para vocês exatamente a origem desse fungo. Vamos lá! Fala, povo lindo, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Ayrton e galera, no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre The Last of Us, basicamente tentando explicar ou desvendar, tentando achar uma maneira de explicar a origem do fungo Cordyceps, porque tecnicamente não existe uma origem específica na série nem no jogo. É mesmo, é? Então vamos tentar conversar um pouquinho sobre tudo que a gente sabe e daí então tentar teorizar um pouco. Mas antes, galera, peço para vocês que se inscrevam no canal, que ativem o sininho das notificações para não perder nada do que sai aqui. Peço que deixem um like, que é muito importante, isso ajuda a gente demais na caminhada. Se puder e se quiser, torne-se membro, é barato e também apoia o nosso trabalho a continuar existindo. Do meu lado tem um QR Code, embaixo tem um link na descrição que manda vocês diretamente pro LivePix, onde pode doar qualquer valor que vocês quiserem. E senhoras e senhores, eu também não posso me esquecer de avisar vocês para que vocês não percam a chance de comprar isso aqui, tá? Torquemada Pizza Sabores Exóticos, esse livro, esse quadrinho que está simplesmente incrível. Eu tô lendo ele, já estou passando pelo terceiro capítulo, tá fantástico cada história. Tanto o desenho como, cara, tudo, o desenvolvimento da história é simplesmente fantástico. Então eu recomendo demais a vocês para que compre. Tem um precinho excelente na Amazon, tá bom? Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo também, para vocês irem conferir. Cara, tá num preço assim, ó, lindo, barbadinho de comprar, coisa simples. E sem falar da qualidade, né, cara? Pelo amor de Deus, a qualidade desse quadrinho é incrível e eu tenho que recomendar de verdade pra vocês. Galerinha, vamos lá. Galera, no universo de The Last of Us, o fungo Cordyceps é uma versão fictícia e altamente evoluída do Ophorio Cordyceps unilateralis, um fungo real que infecta insetos como formigas e isso manipula elas a continuar infectando outras e o corpo agindo por conta mesmo que já não funcione mais, perfeito? Então é o seguinte, no jogo e na série não temos nenhuma explicação que diga exatamente o que aconteceu ou como eles acabaram recebendo esse Cordyceps, né? Não existe uma explicação rápida, mas no primeiro episódio, lá no iniciozinho, a gente vê um cientista explicando exatamente como isso iria acontecer no decorrer da série. Basicamente ele conta que esse fungo Cordyceps jamais haveria maneiras de infectar pessoas, né? Porque o corpo humano é quente demais para esse fungo acabar se proliferando, né? Ele não tem como crescer no corpo humano, não tem como ele entrar dentro do organismo humano. Entretanto, ele questiona, né? Se por um acaso a temperatura do mundo subisse e os fungos se adaptassem às temperaturas altas, automaticamente eles também iriam conseguir se adaptar ao corpo humano. Então isso seria, né, praticamente o fim do mundo, porque esse fungo ele se espalha muito rápido e ele conseguiria pegar a maior quantidade de pessoas, né, o maior proliferador, que seriam os humanos, né? É muito rápido e a série a gente vê, né? Eles não podem simplesmente notar a presença de outra pessoa que eles têm que ir e infectar. Mas galera, no jogo a narrativa aponta a contaminação nas cadeias alimentares, ou seja, através da alimentação das pessoas. E isso foi contaminando, né, os esporos, geralmente em grãos, né, farinha, essas partes começaram, que é praticamente tudo, né, milho, a próprio trigo, tudo isso é tudo dentro da alimentação das pessoas. E o fungo conseguiu, através dessa alimentação, através desses ingredientes, chegar até as pessoas. E pelo aquecimento global, né, que segundo é a apresentação da série, também, né, do jogo basicamente, eles conseguiram contaminar as pessoas. E cara, farinha, milho, estão em tudo que é lugar, né? Tanto o trigo quanto o milho estão em tudo que é lugar, em margarinas, em biscoitos, pão, tudo, praticamente tudo tem milho e farinha. Então eles acabaram contaminando um grande número de pessoas. Basicamente, galera, a origem desse vírus, ele é a partir da evolução do fungo normal por causa do aquecimento global. Seriam os efeitos da natureza, a resposta da natureza seria esse fungo, né? Por causa do aquecimento, o fungo evolui, ele se adapta à temperatura alta e isso supera praticamente a temperatura humana. Então, através da alimentação
e através das mordidas as pessoas acabavam se contaminando cada vez mais e mais rápidos. E daí, né, surge todos aqueles infectados que a gente já conhece praticamente, né? Os corredores, os instaladores, os colossos, enfim, todos esses infectados, as evoluções da mutação, tudo isso existe dentro da lore. Cara, é incrível a gente imaginar esse tipo de situação, porque diferente de uma infecção por um vírus, né, como foi em Resident Evil, a gente imaginar que através da alimentação natural, sabe, tu tá ali te alimentando, comendo um pãozinho, um biscoitinho, uma coisinha ali que tenha farinha, automaticamente tu já estava contaminado, sabe? Basicamente eu acho que segue quase que a mesma premissa de The Walking Dead. The Walking Dead, todo mundo já está infectado, né? Se não me engano é na primeira ou na segunda temporada que tem um médico que comenta isso. Toda vez que uma pessoa morria, ela já despertava como um zumbi. Então isso era a comprovação de que todos os humanos no planeta estavam infectados, pelo menos na lore da série. Eu não me lembro, né, a lore dos quadrinhos. Então, cara, é sensacional imaginar isso. E a série do The Last of Us, por mais que ela tenha lacração, por mais que ela tenha a Bella Ramsey, por mais que tenham se livrado do Pedro Pascal, a gente vê que eles têm uma história boa para desenvolver. E seria interessante, talvez não achar a cura, ou talvez não achar solução para isso, mas que no decorrer da história que o jogo já está contando, eles pudessem tentar trazer mais sobre o vírus, mais sobre os infectados, talvez desvendando alguns mistérios, talvez encontrando alguma solução. Isso tudo poderia ajudar. Tudo isso poderia fazer parte dessa história, tudo isso poderia fazer parte do desenvolvimento dos personagens, e eu sinceramente espero que isso possa acontecer, porque isso faria a série funcionar melhor, ter mais enredo, ter mais onde recorrer para buscar informações e não ficar preso só naquilo que o jogo já apresentou. A gente vê que a segunda temporada vai tentar seguir de uma maneira mais linear com o game novamente, né? Já eliminaram o Joel no segundo episódio, que seria mais ou menos entre o primeiro e o segundo, seguindo a cronologia do jogo, né? Então, basicamente a gente tá vendo uma série que tá buscando ser fiel à proposta original que vem dos games, e também poderiam, obviamente, estender um pouco mais de maneira coesa, talvez com informações que sejam relevantes, diferente do que foi aquele episódio 3 da primeira temporada, né? Porque simplesmente se eu tirar aquele episódio inteiro, tá? Inteiro da primeira temporada, não muda absolutamente nada na história. Simplesmente poderiam colocar a cena final do Joel e da Ellie encontrando um carro, seja onde for, e saindo com ele. Simples, sabe? A série inteira tem ligações de um episódio pro outro. O 3 é só um spin-off que teve dentro daquela série. Nessa segunda temporada, como já está confirmada a terceira, então eles vão ter que trazer mais elementos para fazer a história render um pouco mais. Dividir o segundo jogo em 2 temporadas, eu acho que é arriscado, porque pode ficar muito curto, a segunda temporada é 7 episódios, e também com uma história muito limitada. Eu acho que eles têm material para poder fazer render mais um pouquinho. E um exemplo claro é tentar dar um desenvolvimento a essa questão do vírus, do fungo, tentar trazer talvez a cura, uma explicação, melhorar o desenvolvimento, enfim, pode, né, trabalhar em cima disso. Mas galerinha, esse foi o vídeo de hoje. Eu quero saber a opinião de vocês. Qual é a opinião de vocês sobre esse vírus? Será que ele é uma forma mais elaborada do que The Walking Dead? É mais elaborada que Resident Evil ou não? Ficou simples para poder focar nos eventos da história mesmo, do Joel, da Ellie, do Tommy, enfim. Deixa aqui nos comentários que eu quero saber a opinião de cada um de vocês. Galerinha, muito obrigado quem assistiu o vídeo até aqui. Não deixa de se inscrever no canal, de comentar, compartilhar, que é muito importante. Isso ajuda a gente demais nessa caminhada. Se puder e se quiser, torne-se membro, é barato. E também apoia o nosso trabalho para continuar existindo. Do meu lado tem um QR Code embaixo. Na descrição tem um link que manda vocês para o LivePix. E vocês podem doar o valor que vocês quiserem. Galera, muito obrigado. Até o próximo vídeo. Valeu!